Eleições 2024 chegando e hoje a gente conversa mais uma vez com o advogado Dr. Tiago Bianchi, que é presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Bahia. Dr. Tiago, muito obrigado por estar nos recebendo aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Sheila, de estar aqui falando sobre direito eleitoral, período que já está se aproximando, no início das campanhas eleitorais. Nada melhor do que levar para a sociedade mais um pouquinho da matéria jurídica, o que é que pode, o que é que não pode, de tentar sanar o maior número de dúvidas possíveis que a população possa ter. Com certeza. Não só a população, também, como também os próprios candidatos, que às vezes ainda, principalmente aqueles que estão pela primeira vez tentando aí participar do pleito, saber algumas dúvidas, solucionar algumas questões. Doutor, eu queria que o senhor começasse falando, a gente teve agora as convenções partidárias, onde foram aprovadas as candidaturas, os candidatos a prefeito, a vereadores. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Como é feita essa escolha? Quem é que escolhe? Quais vão ser as candidaturas que vão ser aprovadas e que vão ser reprovadas? Bom, Sheila, na verdade nós ainda estamos no período de convenções partidárias, né? O período que se iniciou no dia 20 de julho, mas se encerra nessa segunda-feira, no dia 5 de agosto. Então, dentro desse prazo ainda é possível que haja as convenções partidárias para escolhas dos postulantes a cargos eletivos nas eleições municipais. Basicamente, a convenção partidária é uma reunião desses filiados dos partidos, onde irão discutir, né, os nomes, as propostas, com quem coligar, com quem não coligar, como é que será feita, na verdade, a diretriz daquele partido, que linha ele deverá seguir a partir do dia 16 de agosto, que é quando efetivamente começam as campanhas eleitorais. Então, essas convenções elas são direcionadas para os filiados daquele partido. É necessário que a sua direção expeça editais de convocação destes filiados para essa reunião, no momento em que, na sua ocorrência, haverá esse debate, haverá essa discussão. As pré-candidaturas serão colocadas para não só a direção, mas também aos filiados, para que escolham e aprovem dentro dessa reunião. A partir desse momento, com a lavratura da ata, é necessário que nessas convenções seja lavrada uma ata com resumo daquilo que foi deliberado, daquilo que foi acordado entre esses filiados, né? E dentro de 24 horas é necessário que seja encaminhada essa ata para essa Justiça Eleitoral dar publicidade daquilo que aconteceu. A partir desse momento, com essa lavratura da ata, é que esses então pré-candidatos poderão, né, se auto-intitular como efetivamente candidatos. Perfeito. E aqueles que eram pré-candidatos e que não tiveram suas candidaturas aprovadas, o que é que acontece com essas pessoas? Bom, basicamente é necessário que essas lideranças políticas, né, conversem com esses pré-candidatos para ver qual a melhor forma de aproveitamento deles dentro das campanhas eleitorais. Nós sabemos que em muitas oportunidades haverão coligações majoritárias, lembrando para vocês que estão nos acompanhando, não é permitido coligações nas eleições proporcionais, ou seja, para vereadores, considerando as eleições de 2024. Então, como haverá a possibilidade de formação de coligações entre dois ou mais partidos para as eleições majoritárias, é necessário que também se tenha um núcleo de pessoas que trabalhem dentro dessa coligação para melhor fiscalizar e conduzir, né, a sua campanha dentro do processo eleitoral. Elas não estão, nem devem ser desprezadas. Com certeza. Eu acho que cada pessoa vai agregar, né, Exatamente. Nessas campanhas. Vamos falar agora diretamente sobre as campanhas. A campanha que começa no próximo dia 16. O que é que pode e o que é que não pode ser realizado durante a campanha eleitoral, doutor Tiago? Vamos lá. Na pré-campanha a gente dizia muito o que é que não podia, né? Basicamente, o pedido de voto, né, passará a ser o centro das atenções a partir do dia 16 de agosto. É o momento em que cada candidato, cada candidata, né, poderá se dirigir ao eleitor fazendo alusão ao dia 6 de outubro, ao dia das eleições, né, e trazendo esse pedido formal. Né? Eu preciso do seu voto, eu quero conquistar o seu voto, né, obviamente traçando as suas linhas
de estratégia para que esse voto seja atingido. A gente tem algumas peculiaridades para esse momento, né? Embora muitos acreditem que se pode tudo, na verdade não pode, né? E não é porque todo mundo eventualmente está fazendo que tornou isso legal. É bom que seja frisado isso. A propaganda, né, por meio de adesivos são permitidos. Nós temos uma limitação, né? E locais onde esses adesivos poderão ser afixados. Sim. Né? Podemos utilizar esses adesivos nas janelas residenciais, nos veículos, nas motocicletas e bicicletas, né? Desde que não excedam meio metro quadrado. A única exceção é para o vidro traseiro dos veículos, que poderão ser por toda a dimensão daquele vidro, na modalidade do perforate, né? Daquele adesivo perfurado, para que também não cause prejuízo para a visibilidade do condutor. Exato. Né? É possível ainda que seja distribuído materiais de campanhas nas ruas, né? Panfletos, santinhos, né? Mas a única ressalva que o legislador impõe é que não cause obstáculo para os pedestres. Então, se eu quiser, por exemplo, espalhar bandeiras ao longo de uma via pública, posso fazer. Não é? Mas eu vou ter que me atentar ao posicionamento daquelas bandeiras, ou daquelas, é comum, né? Bastante comum, as meninas contratadas para ficarem segurando aquelas bandeiras ao longo da via pública, mas eu não posso, né, impedir ou dificultar o livre ir e vir dos pedestres. É necessário atentar também para um fato, né? Se não houver uma pessoa segurando aquelas bandeiras, elas poderão ser colocadas? Sim, desde que móveis e sejam retiradas ao término do dia. Pronto. Então, eu não posso colocar aquele material de campanha ao longo da via pública e largar lá por tempo indeterminado, porque eu vou estar cometendo uma irregularidade passível de multa. É possível que sejam realizados comícios, não é? A realização de carreatas, realização de passeatas. A única ressalva que deve ser feita é que para esses eventos é necessário que seja comunicada a Polícia Militar e, por exemplo, em Camaçari, ao órgão de trânsito, para que tenha não só a preferência daquela localidade, ou seja, aquele velho ditado, quem chega primeiro senta na janela, né? Sim. Para ter o direito de preferência de utilizar aquele espaço, mas também para que os agentes de segurança possam dar condições mínimas de segurança para a realização daquele evento. Não é necessário que se tenha autorização da prefeitura ou de outros órgãos para a realização. Ela é livre, mas é necessário que você faça essa comunicação para os agentes de trânsito, para a polícia, para garantir a segurança e a preferência. Com certeza. Deixa eu ver o que é que mais nós temos. A sonorização. Sim. Né? Nós já tivemos algumas mudanças, principalmente de 2020 para cá, com relação a carros de som transitando nas ruas. Né? É proibido o trânsito de carros de som sozinhos. A contratação desses veículos é possível, mas essa locomoção, esse trânsito dos carros de som produzindo material eleitoral, né, veiculando conteúdo eleitoral, é necessário que seja ou em uma carreata ou em uma passeata, uma caminhada. Né? Pode ser com a presença do candidato ou não, mas é necessário que se tenha ali naquele ato uma caminhada ou uma carreata para que tenha legalidade daquele carro de som transitar. Se ele estiver sozinho, é propaganda irregular. Os comícios, né, eles podem ter duração de 8 até as 24 horas. É possível que seja feito. Obviamente que cada candidato vai ter que se atentar a isso para também não prejudicar o eleitor, né, naquele comício. A única exceção
é o comício de encerramento, onde eu posso estender esse prazo por mais 2 horas. Então, ao invés de 20 até a meia-noite, eu posso estender até as 2 horas da manhã. Em suma, são esses atos diferentes que nós teremos a partir do dia 16 de agosto. E lembrando, doutor, que os comícios podem acontecer, como o senhor falou, mas sem apresentações artísticas, não é isso? Exatamente, né? Nós não podemos ter apresentações de grupos musicais ou artísticos, né? Para animação daquele evento, porque estaremos cometendo um ilícito eleitoral. Não podemos também desvirtuar aquele comício para um showmício, né? Uma apresentação de bandas ou outros cenários. A única ressalva, Sheila, para a apresentação desse grupo artístico é para a arrecadação de fundos. Reunião para arrecadação de fundos. O Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que é possível haver, né, essa animação por meio de grupos musicais ou grupos artísticos. Porque se entende que seria uma reunião privada. Né? Obviamente que se houver desvirtuamento, compete aos partidos políticos adversários fazer essa comprovação. Né? Mas não é permitido que seja nem o showmício, nem o chamado live-mício, né? Que tivemos muito em 2022, ainda fruto daquele período pandêmico, onde eram veiculadas aquelas lives por meio das redes sociais, mas com essas apresentações de grupos artísticos ou grupos musicais. Também não é permitido. Sim. Seja por meio virtual, seja no ambiente físico, né, no ambiente presencial, ao ar livre. Pronto. Camisetas, bonés com a foto, com o nome do candidato, pode? É proibido essa distribuição de camisetas, né, para eleitores, porque a legislação entende que aquilo pode beneficiar aquele que estará entregando esses brindes, né, que a legislação entende como os brindes, poderá estar ensejando uma vantagem para aquele eleitor e, consequentemente, facilitar a obtenção do voto. Então, a lei impede essa distribuição. Agora, é permitido que sejam confeccionadas camisetas para aquelas pessoas, aqueles cabos eleitorais formalmente contratados pelos candidatos e pelos partidos políticos. Né? Fazendo, obviamente, a identificação de que se trata de uma pessoa contratada com aquela finalidade. Então, nesse caso, poderia ser enquadrado como uma exceção, porque estaria ali trabalhando. Sim. Mas, aleatoriamente, não é permitido fazer não só a confecção, mas também a distribuição. Perfeito. Podendo configurar abuso de poder econômico, que implicará na cassação do registro do diploma, inelegibilidade por 8 anos e praticamente a decretação do fim da vida política daquela pessoa. Fiquem atentos, candidatos. Vamos falar agora sobre rede social, né? Porque as redes sociais estão aí, os candidatos estão se utilizando bastante dessas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, para divulgar suas candidaturas, para rebater falas dos adversários, tudo isso a gente tem visto. Como é que fica essa relação, doutor, do candidato durante a campanha com as redes sociais? Basicamente, Sheila, a rede social é um ambiente mais aberto, legalmente falando, para que o candidato possa se expressar. Né? Vigora dentro da lei eleitoral uma permissividade muito ampla dentro do ambiente digital. Não quer dizer que você possa fazer tudo e que ninguém vai ser sancionado com a prática de eventual ilícito dentro das redes sociais, mas dentro da internet como um todo. Né? A primeira restrição imposta pela lei é com relação à questão do anonimato. Então, é vedado qualquer propaganda eleitoral anônima. E não pensem vocês que estão nos acompanhando que a Justiça Eleitoral não tem mecanismo para identificar aquele usuário. Né? Tem e tem chegado. Né? Então, não é uma lacuna legislativa, não é um ambiente onde não se haverá sancionamento em caso de prática de ilícito. Haverá sim, e haverá sanções rigorosas. Né?
mas se vigora, né, a ampla liberdade de expressão dentro daquele ambiente digital. Né? Tanto que a própria lei eleitoral fala que você só vai adentrar no mérito da propaganda digital quando a forma ou o meio for indevido. Né? Não haverá uma ingerência quanto ao conteúdo propriamente dito. Obviamente que se houver veiculação de ilícitos dentro daquela propaganda, poderá ensejar representações tanto cíveis, né, para a sanção de multa, mas também no âmbito penal para verificação da prática de algum crime eleitoral. Então é necessário que se tenham esses cuidados. É um ambiente hoje quase que preponderante em todas as campanhas eleitorais. Sim. Não é possível mais hoje fazer campanha somente com os métodos mais antigos, mais pretéritos. É necessário que o candidato invada essas redes sociais, também ocupe esse espaço digital para que possa atingir o maior número de eleitores, né, levando suas plataformas políticas, suas ideologias e, obviamente, venha conquistar aquele voto. É necessário ainda fazer uma pequena ressalva, que é com relação a impulsionamento de conteúdo eleitoral no meio digital. Né? Somente os candidatos podem impulsionar matéria eleitoral. Eu, Thiago, posso publicar? Posso. Eu só não vou poder impulsionar a propaganda eleitoral de Sheila. Certo? Então, candidatos, fiquem atentos a isso, porque as sanções são severas. Somente os candidatos e as candidatas podem fazer esse impulsionamento, porque haverá lá a tarjazinha, né, do impulsionamento, e esse gasto deverá ser incluído na prestação de contas, sob pena de configuração de abuso do poder econômico, né, omissão de despesa eleitoral, dentre outras. Doutor Tiago, esse ano Camaçari, pelo número de eleitores, pode ter segundo turno. Eu queria que o senhor também falasse sobre isso. O que é que pode levar a eleição aqui no município para um segundo turno? Bom, pela primeira vez, né, na história da política de Camaçari, haverá essa possibilidade. Qual é o requisito básico para que se possa ter segundo turno? Que haja mais de 200 mil eleitores naquela localidade. Camaçari já ultrapassou esse número, então haverá essa possibilidade. E o requisito central para que haja esse segundo turno é se não o candidato mais votado não obtiver a maioria da votação daquele pleito. Então é necessário que o candidato, para ser sagrado vitorioso em primeiro turno, obtenha 50% mais um dos votos válidos. Perfeito. Então, não é 51%, é 50% mais um voto. Haverá, né, o encerramento da eleição no primeiro turno. Isso aí. Eu acho que uma coisa que pode determinar isso é a questão das abstenções, né? Na nossa última conversa, eu lembro que o senhor falou que o número de abstenções aqui em Camaçari no último pleito ainda foi bastante alto, né, doutor Tiago? Nós temos praticamente um percentual histórico em Camaçari que gira em torno de 30% de abstenção. Se nós considerarmos 200 mil eleitores, 60 mil pessoas, né, podem não comparecer às eleições de 6 de outubro, e 60 mil é basicamente uma eleição, né? O resultado de uma eleição aqui em Camaçari. Se nós tirarmos os resultados das últimas eleições, veremos que é basicamente esse número que o candidato mais votado sagra-se vitorioso. Então é um nicho ainda que esses candidatos podem ainda buscar, né? Porque são eleitores que estão dispersos, não estão desconectados com a realidade do município, com a realidade política, e podem ser o fator decisivo lá no dia 6 de outubro. Com certeza. Além das abstenções, nós temos também aqueles que vão até as urnas, mas ou anulam seus votos,
ou apertam lá aquele chamado voto em branco, né, que também são desprezados para fins de contagem do resultado final. É isso aí. Já que já está lá, vota, né? Escolhe um candidato que for melhor para a cidade, não só pensar, não, eu vou votar em fulano porque ele é amigo do meu pai, ele é primo do meu tio. Não votar mesmo pelas pessoas que possam nos representar, porque depois não adianta nada não votar, votar em branco, anular o voto e depois estar reclamando dos políticos, não é isso? Exatamente. Porque a escolha quem faz somos nós. O poder está em nosso dedo, né? Exatamente. Eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Tiago Bianchi por estar nos recebendo aqui, por estar esclarecendo tantas dúvidas, que eu acho que esse material ficou bastante rico de dúvidas. Obrigada, Dr. Tiago. Eu que agradeço, Sheila, mais uma vez esse convite, né, essa lembrança em torno do nosso nome e passar essa mensagem para os eleitores, né? É bem importante essa última colocação sua, né? Nosso poder está nos nossos dedos, né? O nosso futuro está na nossa escolha, no nosso engajamento, no nosso envolvimento com essa discussão política, para que depois a gente não venha culpar terceiros pela escolha que não fizemos. Exato. E sempre que vocês entenderem pertinentes, nos convidar, estaremos aqui à disposição, ou aqui no escritório, ou em outra localidade, para que a gente possa estar esclarecendo, levando um pouco mais da informação sobre o direito eleitoral para todos aqueles que acompanham o Camaçari Notícias.